Perfeito. Comecemos então com uma palavra de oração. Pai querido que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade que nos é dada, pela tua bondade e misericórdia. Senhor, se conosco, abençoa esta aula que teremos. Deus, seja a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre o irmão Kleber, irmã Isabel, irmã Angélica. Dá-nos da tua graça, Senhor Deus, para aprendermos mais da tua sagrada escritura. Inspira-nos, ó Deus. Fala ao meu coração, me dá sabedoria para transmitir a tua palavra. Da mesma maneira, abre a mente e o coração dos meus irmãos para receberem a tua santa escritura. Oramos, te agradecemos, entregando esta aula aos teus cuidados, no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Perfeito, nós estamos na nossa quarta aula, não é? Da nossa matéria de síntese do antigo, não, do antigo não, perdão, do novo, estou com o antigo na Novo. cabeça, né? Porque eu estou velho, então eu estou com o velho na cabeça, do Novo Testamento, síntese do Novo Testamento. Nós teremos ainda mais duas aulas, né? Teremos, é um conjunto de 6, teremos mais duas aulas, né? Então teremos mais uma na semana que vem e depois teremos a última aula. Vamos à página de número 24. Então, esta é a quarta aula desta matéria síntese do Novo Testamento. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Página 24, estaremos falando de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que na verdade é a continuação do livro de Lucas, ou do Evangelho de Lucas. Vamos lá então, Atos, página 24. Atos relata a história de uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos, depois da ressurreição de Jesus. Neste livro aprendemos como o Evangelho foi espalhado no mundo através de homens e mulheres que foram convencidos do fato que Jesus morreu e ressuscitou e foram para toda parte do mundo anunciando o Evangelho. É um livro diferente de todos os outros do Novo Testamento por se tratar de um documento histórico e narrativo, e não doutrinário. Então, de todos os livros da Escritura Sagrada, e em particular do Novo Testamento, o livro de Atos é o único que não se dedica a ensinar pontos específicos da Escritura Sagrada ou da vida cristã. Ao contrário, ele é um documento histórico, ele está narrando detalhes da história da igreja primitiva, como a igreja nasceu, se desenvolveu nos primeiros anos, cresceu e chegou, vamos dizer assim, um ponto de apogeu, de crescimento nunca antes alcançado. Em nenhum momento da história da igreja, depois deste momento de Atos dos Apóstolos, vimos a igreja repetindo o mesmo teor de crescimento e o mesmo teor de desenvolvimento. Por isso que é um livro bastante diferente. O autor, aqui está na nossa apostila, o livro de Atos, assim como os evangelhos, não possui uma autoria declarada, mas alguns detalhes apontam para a autoria de Lucas. Quais são os detalhes? Primeira dedicatória a Teófilo, Atos 1:1 e Lucas 1:3. Segunda referência a uma obra anterior, Atos 1:1. Terceiro, acompanhou Paulo em viagens e foi seu amigo, Atos 27:1, Colossenses 4:14, 2 de Timóteo 4:11, Filemão 24 ou 24. E o estilo de escrita muito parecido com o terceiro evangelho. Vamos conferir isso, né? São pequenos textos, então dá para a gente fazer uma rápida avaliação. Vamos a Atos 1:1, só para ficar bem esclarecido isso, por ser um livro diferente, né, de todos os livros da Bíblia e do Novo Testamento. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Observe como ele está falando aqui com Teófilo, né? Fiz o primeiro tratado. Tratado nós podemos interpretar por um livro, manuscrito, rolo.
escrito. Já que ele está falando de um primeiro tratado, aqui ele está se referindo a um primeiro livro que ele havia escrito, né, antes de Atos. E esse primeiro livro é óbvio que é o Evangelho segundo São Lucas. Aí nós vamos lá em Lucas 1:3. Lucas, aí damos marcha ré e vamos a Lucas, no capítulo 1, versículo de número 3. Lucas, capítulo 1, versículo de número 3, que assim nos diz: E pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então, vocês observem que tanto o texto de Atos 1:1 e Lucas 1:3, Lucas está se dirigindo a quem? A Teófilo, ou seja, o autor do livro está se dirigindo a Teófilo, mas Atos 1:1 fala com muita clareza, ou de maneira específica, assim, primeiro tratado. Então, o primeiro tratado, a quem Teófilo está sendo informado, está se tratando o quê? Do Evangelho de Lucas. E está se referindo, claro, a uma obra anterior. O autor do Evangelho, de Atos dos Apóstolos, acompanhou Paulo em viagens e foi amigo. Aí podemos ver lá em Atos 27:1. Atos, capítulo 27, bem no finzinho de Atos. Atos 27, versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. Tá? Mas é interessante aqui que está se referindo o quê? A Paulo, certo? E Paulo não estava só, estava acompanhado de quem? De Lucas. Colossenses 4:14 também faz uma menção no autor, não uma menção direta, declarada, mas nas entrelinhas a gente subentende que está se referindo ao autor de Atos dos Apóstolos. Colossenses capítulo 4, versículo de número 14. Colossenses 4:14. Assim diz a palavra de Deus. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. 2 de Timóteo 4:11. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E, por fim, Filemon, versículo 24. Filemon, versículo de número 24. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Parece que Filemon se escondeu aqui na minha Bíblia. Não é normal. Filemon, antes de Hebreus, isto. Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, nós temos essas evidências internas que apontam para Lucas como o autor deste livro de Atos. A data, 64 depois de Cristo. Apesar de ser difícil fixar uma data específica para sua redação, Lucas deixou de fora o relato de 4 eventos importantes para a história do primeiro século. A morte de Tiago, irmão do Senhor, 62 depois de Cristo, a perseguição sobre Nero, a 64 depois de Cristo, a morte de Paulo, 64 e 65 depois de Cristo, e a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Esses 4 eventos, esses 4 acontecimentos não são mencionados detalhadamente
em Atos dos Apóstolos. Indiretamente, fala sobre a morte de Tiago. Se não me engano, em Atos 12. Deixa eu ver aqui, só para termos essa referência. Isso, indiretamente, mas não dá detalhes. Não dá detalhes. Na verdade, aqui fala de um outro Tiago, perdão, de outro Tiago, né, que muita gente confunde. Aqui diz em Atos 12, versos 1 e 2. É importante também fazer essa ressalva, porque gera assim, um pouco de controvérsia. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e não de Jesus. Então, convém explicar que existiram dois Tiagos. Um Tiago, irmão do apóstolo João, e outro Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Atos menciona, sim, a morte de Tiago, porém, irmão de João, o apóstolo, mas não Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Está anotado, gente? Isso causa um pouquinho de confusão, um pouquinho de dificuldade, mas diante disto, é óbvio, né, que Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, omite detalhes, então, da morte de Tiago, irmão do Senhor, omite a perseguição de Nero, né, sobre os cristãos, não fala sobre a morte de Paulo e tampouco a destruição de Jerusalém. Esses fatos, sim, são narrados e confirmados pela história secular, mas não pelo evangelista Lucas. Importante, então, deixar isso bem esclarecido. O local da redação do livro de Atos não se sabe, é incerto. O propósito. O livro de Atos foi escrito para fornecer uma história da igreja primitiva, tanto a judeus quanto a gentios. A ênfase do livro é a importância do dia de Pentecostes e o ser capacitado pelo Espírito para sermos testemunhas eficazes de Jesus Cristo. Atos registra os apóstolos sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e ao redor do mundo. Olha só que interessante isso aqui. Grande parte dos leitores de Lucas não eram testemunhas oculares. E sua obra também cumpre o papel de motivar os novos cristãos a permanecerem firmes no poder do Espírito Santo, o grande capacitador da igreja. Resumindo, número 1, relatar a história dos primeiros cristãos, fornecendo uma continuação do seu evangelho. Motivar a segunda geração de cristãos a permanecerem na missão dependendo do Espírito Santo. E 3, mostrar o caráter impetuoso, porém pacífico da igreja. Então, essas seriam as 3 características, ou razões, ou propósitos da redação de Atos dos Apóstolos. Este livro tem algumas características especiais. Vamos entender algumas delas? Vamos lá. O desenrolar da história em Atos é uma constante expansão. Primeiro, a igreja se estabelece em Jerusalém. Depois, alcança os samaritanos e demais habitantes da Judéia. E, por fim, alcança os gentios, seguindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. Jesus dá a seguinte ordem: me sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Estão acompanhando? Ó? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. É uma escala de 4. E essa escala de 4 foi cumprida a risco pela igreja, né? em atender a ordem do Senhor Jesus em Atos 1:8. Então, podemos dividir este livro em 3 períodos distintos. Primeiro período, estabelecimento da igreja em Jerusalém. Vai de Atos 1:1 a Atos 8:4. Duração, 7 anos. O líder, sem dúvida, o apóstolo Pedro. E a cidade, sem dúvida, Jerusalém. Segundo período, o período de transição, que acontece dentro de Judeia e Samaria, entre Atos 8:5 a Atos 12:25. A duração deste período foi de 10 anos. O líder continua sendo Pedro.
E as cidades temos um alcance um pouco maior. Seria Samaria, Jope, Cesareia e Antioquia. O terceiro e último período, chamado expansão gentílica, não é? O evangelho levado aos gentios, aos confins da terra. Aí entra Atos 13, 1 a 28 e 31. Aí o período foi bem longo, foram 16 anos. O líder, sem dúvida nenhuma, uma vez que agora o evangelho está sendo levado aos gentios, aos não-judeus, entra o apóstolo Paulo. E as cidades foram várias. Aí citamos as principais: Antioquia, Filipos, Coríntios, Atenas, Éfeso, Roma. A lista é grande, vai embora. Por isso que colocamos etc. Então, foi o período mais produtivo da igreja, né, em Atos dos Apóstolos, o período mais longo, e a expansão foi a mais abrangente, porque ela alcançou várias cidades não judaicas. O personagem que marca esse período tão extenso da história da igreja primitiva é o apóstolo Paulo, está aí. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo depois de Jesus. Virando a página. Paulo, nome romano de Saulo. Os judeus da diáspora, ou seja, os judeus que foram espalhados pela face da terra, costumavam ter dois nomes, não é? Saulo, hebraico, que significa implorado, desejado, e Paulo, grego, que significa pequeno. Isso era muito normal, muito comum, não é? Os judeus da diáspora terem dois nomes, né? Um nome hebraico e outro nome em grego. O local de nascimento, Tarso, na Cilícia, Atos 16, 37, 21, 39, 22, 25. Tarso não era um lugar insignificante, Atos 21, 39. Ao contrário, era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Então, não era uma cidadezinha qualquer, uma cidadezinha como se fosse hoje Campinas, em São Paulo, ou a cidade universitária no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, ou Oxford, na Inglaterra. Então, era uma cidade que tinha o seu merecido destaque. A religião, embora tenha nascido um cidadão romano, cidadania provavelmente herdada de seu avô, pelo que lemos em Atos 22, 28, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Assim nos ensina Romanos 11, 1, Filipenses 3, 5 e Atos 23, 6. Estudos. Isso aqui é interessante, olha só. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hillel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei, e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Vamos ler esses dois textos aqui, são necessários para nós entendermos o quanto o apóstolo Paulo se destacou naquele meio da sua época. Gálatas 1,14. Ô, pastor, Sim. eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Aqui está falando, aqui na religião que nós lemos aqui, Hum. fala que era da tribo de Benjamim e era do partido de fariseu. Então, ele era negro e ele era casado naquela época? Sim, sim. Isso tem gerado um pouquinho de dificuldade de muitos cristãos entenderem isto. Eu já ouvi e li, já ouvi em vários vídeos Sim. e li de vários pastores afirmando que o apóstolo Paulo foi solteiro do princípio ao fim da sua vida. Peraí, então temos que considerar, isso é sério? E eu Eu não vi, vou dizer o nome, eu já eu ouvi. não vou dizer o nome do pastor, porque ele é muitíssimo conhecido, ele tem
milhões, não milhares, milhões de seguidores nas redes sociais, e eu fico assustado. E eu tive que entrar num dia num live ao vivo e eu não quis me identificar e ele ficou meio chateado, meio irritado. Quem é o irmão para estar me contradizendo? Então nós temos aí um grande problema, meu irmão. E eu, assim, com muito respeito, né? Eu não estava entrando, assim, nem em voz, nem em vídeo. Eu estava teclando, digitando a mensagem, porque se podia conversar via mensagem com aquele dito pastor, mas ele insistia com todas as forças. Não, Paulo sempre foi solteiro, porque do contrário ele não teria escrito nos termos que escreveu 1 de Coríntios capítulo 7, versículo 1, né? Porque a gente lendo lá 1 de Coríntios 7:1 diz, não é bom que o homem toque mulher. Mas peraí, então aí temos um grande problema. Então ou a Bíblia errou, ou a história errou. E é muito difícil a Bíblia errar, é impossível a Bíblia errar. A história até pode errar. Os historiadores, na sua narrativa, podem cometer e cometem erros. Mas esse tipo de erro seria um erro grosseiro demais. Por quê? Para ser fariseu, teria que ser membro do Sinédrio. É como fosse um membership, tá? Eu não posso, por exemplo, ser um professor universitário se eu primeiro não frequentar uma faculdade e me fazer membro daquela faculdade. Não procede. Pensando nessa linha de pensamento, colocando nessa linha de pensamento, se eu sou um professor de faculdade, então eu tenho que estar ligado a uma faculdade, então eu tenho que ter uma membresia, eu tenho que ter um compromisso com aquela faculdade, ou através de um contrato, ou através de qualquer outro vínculo, mas eu sou obrigado a ter um vínculo, certo? Paulo, para ser fariseu, ele tinha que ter um vínculo, e esse vínculo era com o quê? Com o sinédrio. O sinédrio era uma gremiação de 70 anciãos, de 70 homens, e a função do sinédrio era julgar as causas civis e criminais da época. De vários requisitos que se exigia para que o elemento fosse membro do sinédrio, e neste caso, sendo um fariseu, era estar casado. Nenhum membro do sinédrio poderia ser solteiro, e pior ainda, fariseu. Membros do sinédrio, fariseus, saduceus e essênios. Repito, fariseus, saduceus e essênios. Seja fariseu, seja essênio, seja saduceu, tinha que ser casado. E a exigência maior de ser casado recaía sobre fariseus. Não que nas demais outras não era exigente tanto, mas a cobrança no fato de estar casado tinha que estar mais sobre os fariseus, né? Porque a palavra fariseu quer dizer separados ou santificados para um propósito. Então não procede os vídeos, os escritos de alguns pastores, que, repito, respeito muito a eles, mas no plano histórico está bem claro que Paulo foi obrigatoriamente casado. Agora, por que Paulo coloca naqueles termos? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. A Bíblia não dá detalhes e a história secular também, mas temos duas possibilidades, duas hipóteses. Primeiro, Paulo poderia ter sido abandonado. Era um pouco comum, né, de membros do Sinédrio ou de qualquer outro partido religioso sofrerem abandono conjugal, um abandono familiar. E geralmente isso acontecia ou da mulher para o homem, do homem para a mulher, dos dois lados. Então, primeira hipótese, poderia ser que Paulo teria sido abandonado. Segundo, ele tenha sido viúvo, tenha se tornado viúvo. Se uma foi uma coisa ou outra, a Bíblia não nos diz detalhes. A Bíblia omite essa particularidade da vida de Paulo. Por quê? Provavelmente a Bíblia, o Espírito Santo, né, que inspirou a Bíblia, achou por bem que isso não traria nenhum tipo de edificação para nós. Que edificação traria para mim, para o irmão Cléber, para a irmã Isabel, para cada um de nós, em termos dessa informação? Paulo foi abandonado por sua mulher, ou Paulo se tornou viúvo. Até poderia, a título histórico, né? Como é normal encontrarmos detalhes históricos no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, porque foi escrito pelo mesmo autor, Lucas. Mas o Espírito Santo
é quem fazia o filtro dos detalhes históricos. Então, o Espírito Santo chegou à conclusão: não, isso aqui não vai influenciar em nada. Então, não há necessidade de trabalhar com esses detalhes. Mas, definitivamente, Paulo era casado. Agora, a condição dele no transcurso da sua vida é que se desconhece. Se ele sofreu um abandono, provavelmente, talvez, sofreu, e aí uma enorme desilusão amorosa, por isso que ele usa essa expressão, né? Bom que o homem não tocasse em mulher. E a segunda, mais provável, ou seja, mais provável é que ele tenha se tornado viúvo. Mas aí não encaixa muito, porque se ele se tornou viúvo, o que levou a ele, não é, fazer essa abordagem em 1 de Coríntios 7:1? Talvez ele teve um casamento super atribulado, que quando ele sofreu a viuvez, como fosse dizendo, estou livre de um fardo, estou livre de um peso. Como eu estou livre de um peso, porque meu casamento foi atribulado, então ele expôs ali um ponto de vista dele. Observa que não é Deus, não é o Senhor que está ordenando a Paulo, houve a permissão do Espírito em Paulo escrever aquilo, mas não está ali dizendo que é uma ordem do Senhor. Tanto que o capítulo 7 de 1 de Coríntios, se vocês leem com atenção, né, vocês vão encontrar várias colocações assim, ó. Digo eu, não o Senhor. Diz o Senhor, e não eu. Já leram isso? 1 de Coríntios 7? Isso. Paulo ele quer deixar bem claro o que Deus está ordenando a ele, né, o que o Espírito está ordenando a ele para escrever, e o que ele está colocando como opinião pessoal dele. E é interessante, o Espírito Santo permitiu que ele colocasse a sua opinião pessoal. Só para nós termos hoje em mente que o homem pode pensar, tem liberdade de pensar, mas não impede de ele estar sujeito, né, às ordens de Deus, no sentido de obedecê-lo fielmente. É assim que nós entendemos. Então, Paulo definitivamente era casado. Vamos lá. Filipenses 3, 5, 6. Vamos a Filipenses 3, 5, 6. Filipenses capítulo 6, perdão, Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Circundado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, aqui deixa bem claro, mais uma vez, a sua procedência acadêmica, ou seja, a sua formação quanto aos estudos. Saulo perseguidor. Quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, Atos 7:58. Após esse episódio, ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Vamos lá em Atos 26:10. Atos 26:10. Isso aqui é bem interessante. Atos 26:10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, Saulo, na verdade, né? Nessa época ele foi durinho, foi difícil, foi, como diz aí fora, carne de pescoço, foi malvado mesmo, não teve outro jeito, ele não poupou os cristãos de jeito maneira. Mas é o que Jesus disse, né, quando teve aquele encontro com ele: importa o muito que deverás sofrer por mim. Ou seja, o perseguidor passa a ser perseguido. Olha que coisa importante que nós aprendemos. Deus perdoa os nossos pecados? É a pergunta que eu faço. Deus, em Cristo Jesus, Sim. perdoa os nossos pecados? Claro que perdoa, sem dúvida. No momento que nós apresentamos diante dele arrependidos, ele vai perdoar os nossos pecados.
Entretanto, as consequências dos nossos pecados ficam. Então Deus não retira, Deus não remove as consequências, não. Porque faz parte da lei da semeadura, uma lei que existe tanto no mundo espiritual como no mundo físico. No mundo físico é chamada a lei de causa e efeito. Para uma causa, há um efeito de mesma proporção. Isso é na lei da física. Mas no mundo espiritual, isso nós chamamos de lei da semeadura. Então, tudo que eu faço no mundo espiritual tem repercussões lá na frente. Ah, mas eu pequei, fiz isso, fez aquilo, me arrependi? Deus me perdoou, Deus me purificou, Deus me limpou pelo sangue de Jesus. Mas a consequência do que eu fiz, eu vou colher. Nós vamos colher. Tá entendido isso, gente? Os pecados são perdoados, as consequências não são removidas. Tem pregador aí que diz: Deus perdoa os nossos pecados e remove a consequência. Não está escrito isso. Tudo que o homem semeia, está lá em Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem semear, ele colherá. Se eu semeei mal, vou colher mal. Se eu semeei bem, vou colher bem. Mas, pastor, eu era ignorante, eu não conhecia Jesus. Eu não tive uma experiência com Deus. Como é que eu vou pagar por aquilo que eu não entendia? Mas é a lei da semeadura. E aí? Como é que a gente vai mudar isso? Você pode dar todas as explicações e argumentações cabíveis diante de Deus, mas a lei da semeadura já está, ela está estabelecida, não tem como abrir exceções, porque teria que se abrir uma outra lei da parte de Deus, né? Então, essa lei é séria, né? Vê o rei Davi, a Bíblia chama de Davi o homem segundo o coração de Deus. Parece uma ironia, né? Por que uma ironia? Porque o homem matou gente que não foi brincadeira. Um homem sanguinário, diz a Bíblia, porque tu derramaste tanto sangue, não te permitirei construir uma casa para mim. Ou seja, foi proibido a Davi a construção do primeiro templo de Israel. Foi dado então esse direito a quem? A seu filho Salomão. Mas a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. O que isso quer dizer? Sensível ao arrependimento. Davi pecava, o Espírito Santo tocava ele, ou então Deus enviava um profeta para repreender a Davi. Davi, Senhor, reconhece que pequei e fiz isso. Então, Davi era muito sensível ao arrependimento. Entretanto, as consequências dos erros de Davi ficaram, não é? Ele adulterou com Batseba, lembram-se disso? Ele matou seu esposo Urias, roubou a mulher do próximo, pintou e pintou. Pintou e pintou. Mas diz o profeta Natão uma certa feita: não se apartará da tua casa o quê? A espada do Senhor. O que isso quer dizer? Deus lançou um juízo sobre a família de Davi. Já leram a vida da família de Davi? Uma bagunça. Os seus filhos, uma bagunça, um completo caos. Teve um filho chamado Absalão que perseguiu o pai, fez de tudo para acabar com a raça do pai, fez de tudo para derrubar o pai do trono. Ou seja, na vida da família de Davi foi um tormento de princípio ao fim. Por quê? Por causa do seu pecado com Batseba. Davi se arrependeu? 100%. O Senhor Deus o perdoou? 100%. Mas as consequências ficaram. Está entendido isso, irmãos? Não tem jeito. Seja o que eu e você fizemos lá atrás no passado, ele já nos perdoou em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Mas as consequências ficam. E talvez eu e você estamos colhendo consequências de coisas que fizemos lá atrás, na nossa ignorância. E agora? É pedir a graça, é pedir a misericórdia para aguentar o peso das consequências, né? E o mundo inteiro vive isso. E nós não somos melhores do que ninguém para te dizer: Deus, me livra das consequências. Deus vai até rir de você. Não. Como é que eu vou livrar só você das consequências do que já está decretado no mundo espiritual, ou seja, a lei da semeadura? Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Para semearmos sempre bem, da melhor maneira possível. Porque sempre o que semeamos, lá na frente, queira ou não, nós vamos colher. Vamos lá. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Está em Atos 9:1.
Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9:2. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus. Então ele estava fazendo isso com uma consciência assim, estou fazendo isso para Deus. Mas ele estava indo de encontro, ou seja, contrário à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a conversão. Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Olha que coisa tremenda, né? Todo aquele povão que estava junto de Paulo ouviu um clamor, um grito, uma declaração, mas não entenderam as palavras, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ouviram isso, mas não entenderam, não interpretaram exatamente o que Jesus estava dizendo a Saulo. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nesta experiência. Está aqui, ó. Uma das características de um apóstolo bíblico. Existem 3 características de apóstolos bíblicos. Vocês hão de entender que nos dias de hoje fala-se muito de apóstolos. Apóstolo fulano, apóstolo e apóstola. Creiam. Eu conheço, não sei vocês, eu conheço 4 apóstolas feminino, porque são esposas de apóstolos. Inclusive, tem uma aqui na Flórida, um hispano muito querido, fizemos amizade. E esses dias eu vi que a amizade abalou, ficou um pouco abalada. Por quê? Porque ele sabe que trabalhamos com escolas teológicas, né, que sou educador cristão, me chamou para um café da manhã e eu estava já me preparando. Há 7 meses estamos caminhando junto, mas ele até agora não me fez a pergunta bomba. Mas ele vai fazer, eu tinha certeza. E naquele dia, naquela manhã, isso há 2 meses, ele me fez aquela perguntinha bomba. Pastor, o que o senhor acha de apóstolo? A Bíblia legaliza, apoia o ministério apóstolo? Depende do ponto de vista que o irmão está querendo. O irmão quer saber se existem os apóstolos bíblicos nos dias de hoje? É isso aí, essa é a minha pergunta. Então, ele se assustou. Como é que é? Não. Os apóstolos bíblicos não existem. Então, seu irmão está querendo dizer que eu não sou um apóstolo bíblico? Não. Não, não é nada pessoal, a menos que o irmão não tenha maturidade para compreender isso. Mas, biblicamente, existem 3 requisitos para ser um apóstolo. Não sabia disso? Oh, sério? Não lhe ensinaram, não lhe apontaram na Bíblia sobre isso? Não. O primeiro deles é ter tido um encontro direto e ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Vem cá, Jesus apareceu para o irmão? Chamou o irmão diretamente? Juan, ele chama-se Juan. Juan, eis-me aqui, sou eu, Jesus. Estou te chamando para ser meu apóstolo. Ele ficou muito sem graça. Me mostra na Bíblia. Então, vamos lá na Bíblia. Eu estava com a Bíbliazinha dentro do meu iPad, abri e mostrei para ele. Vamos fazer esse texto. 1 Coríntios 9:1. Se você tem um amigo, apóstolo ou apóstola, e o dia que te colocar na contraparede para te perguntar se é bíblico os apóstolos de hoje, aí você pode esperar, você vai perder o seu amigo. Não tem jeito. Se você for responder à luz da Bíblia, você vai perder o seu amigo apóstolo ou apóstola. O meu compromisso é com a palavra de Deus, é com a Escritura Sagrada, irmãos. Então, eu estou sofrendo esse risco todos os dias, a todo momento. Tanto que eu tenho poucos amigos apóstolos. Tenho 4, para dizer. Na verdade, só tenho 4. E eu até estou evitando não conhecer mais apóstolos. Aí não tem um problema de ser mal interpretado. 1 Coríntios 9:1. Primeira carta do apóstolo Paulo, 9:1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não viu eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Olha só que Paulo aqui coloca. Não sou eu apóstolo? Ele está perguntando àquela galera que estava questionando o apostolado dele. Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo? Aí matou.
Porque aqueles que estavam questionando o apostolado de Paulo, nenhum deles tinham visto o Senhor Jesus Cristo, somente ele, certo? E os demais que conhecemos, né? Como Pedro, Tiago, João, e aí vai, Judas, e aí vai. E Paulo foi o último, na verdade, cronologicamente falando, dos apóstolos. Na linha da história, o último apóstolo que veio a falecer foi o apóstolo João, o escritor do evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas que levam o seu nome, certo? E o livro do Apocalipse. Então, cronologicamente, João, o evangelista, é o último apóstolo, ou seja, que morre. Mas o último apóstolo a ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo foi quem? Saulo de Tarso. Segunda razão, ou segundo critério de um apóstolo bíblico. Se quiser anotar, estamos aqui gravando, mas o segundo critério de um apóstolo bíblico que tenha desenvolvido seu ministério através de sinais, prodígios e maravilhas. Aí eu perguntei a esse apóstolo hispano aqui de Orlando. Seu ministério diariamente, constantemente é marcado por sinais, prodígios e maravilhas? Ele foi sincero, não. Então, o irmão não é um apóstolo bíblico. Já os apóstolos que Jesus chamou, todos eles, todos sem exceção, tiveram uma vida marcada por sinais, prodígios e maravilhas. Está ficando apertado para os que se dizem apóstolos nos dias de hoje. E a terceira característica bíblica de um apóstolo bíblico: ter sido chamado para abrir obras pioneiras, locais que nunca tiveram oportunidade de terem uma obra ou uma igreja ou um ponto de pregação. Aí eu pergunto, os apóstolos hoje estão entrando no meio da mata, no meio dos locais aonde nunca o evangelho chegou? Estão agindo eles como missionários? Não. Então, se você me perguntar, existem hoje apóstolos bíblicos? Não. Existem outros tipos de apóstolos. Existe o ministério apostólico, que é um dom espiritual, é um dom ministerial. O dom ministerial de apóstolo existe, ministerial. Agora, o ofício apostólico não existe mais. Ele acaba com João o Evangelista, tá? Ali na ilha de Patmos. Acabou. Porque se confunde ofício com função. Ofício está ligado à hierarquia. Função está chamado a um dom ministerial, não é? A um chamado. E interessante que os apóstolos bíblicos, eles tinham tanto o ofício como também ao mesmo tempo a função, ou seja, o chamado. Mas os apóstolos nos dias de hoje somente deveriam ter a função, ou seja, o chamado ministerial, sem ostentar o ofício, ou seja, o título. Porém, a gente, infelizmente, não é uma opinião minha, é uma coisa que a gente observa muito comum. Parece que o título de apóstolo dá o quê? Status. Oh, alguns meses atrás, quando eu estive em Boston, eu identifiquei um irmão no mercado chamado Market Basket. Vocês conhecem o Market Basket aí em Massachusetts? Ô, irmão Alfredo! Eu conheci ele como diácono de uma igreja em Salgos. Ele se ofendeu. Diácono Alfredo? Irmão Alfredo, coisa nenhuma. Apóstolo Alfredo. E eu, agora sou apóstolo. Por favor, não me dirija ao irmão Alfredo ou ao diácono Alfredo. Dirija-me como apóstolo Alfredo. Desculpe, irmão Alfredo. É complicado. Eu me dirigi ao irmão como apóstolo Alfredo. Mas o senhor está querendo me ofender? Não. Então eu não vou lhe chamar de pastor. Tá de boa, não tem problema. Pode me chamar de irmão Prestes, estou feliz da vida. Aliás, me chame de servo Prestes, estou mais feliz ainda. Ele ficou confuso. Mas só está se rebaixando? Não, eu estou assumindo o meu papel, a minha exata função. Eu tenho o título de pastor por respeito, por uma questão ministerial, mas se você me chama de irmão Prestes ou de servo eu fico bobo da vida. Me chama de servo, que eu fico. Ele ficou ofendido. Irmão, vocês não podem acreditar, o homem ficou ofendido. Já um homem de 63 anos, quase da minha idade, ficou super ofendido. Saiba que agora eu tenho uma honra maior do que a sua. Amém, irmão.
Se o irmão acha que ser apóstolo é uma honra dobrada, então continua com esse pensamento. A minha Bíblia não me ensina assim. A minha Bíblia ensina que quem ser entre vós o maior, seja o menor. Então eu continuo sendo servo. Porque é para isso que eu fui chamado. Não dou a mínima para a questão de título. Se me chamam de pastor, repito, é por respeito, que a maioria tem, e também por uma questão de função ministerial que eu tenho assumido. Mas se não me chamam de pastor, tanto fez, tanto faz. Me chama de servo, que aí você vai me deixar bobinho da vida, feliz da vida, ô servo, que é para isso para o qual fui chamado. Entenderam, irmãos? Quem são os apóstolos bíblicos? Hoje não temos apóstolos bíblicos, não temos, né? E eu já perdi amizade com vários desses apóstolos, sem menosprezar nenhum deles. Falo com respeito e com carinho que eu tenho a cada um deles. Inclusive, eles até tentam denegrir. Não, cuidado, não se aproxima desse camarada aí chamado Luiz Prestes, porque ele é anti-apóstolo. Não, eu não sou anti-apóstolo. Eu sou a favor do que a Escritura Sagrada me ensina, mas eu vou continuar tendo respeito a cada um deles. Só que eu tratá-los como apóstolo é um negócio complicado, por uma questão de consciência e de consciência que é este livro. Eu tenho uma consciência que não é melhor em nada a consciência de vocês, mas pelo fato que eu tenho a responsabilidade de ensinar esse livro como ele é, meu Deus, seria uma traição esse livro eu dizer, não, vai que Deus está contigo, apóstolo fulano. Eu digo, Deus é contigo, mas eu não preciso levantar o camarada dizendo apóstolo, né? Até eu teve uma igreja em Massachusetts, não vou entrar em detalhes, me convidou há 6 anos para que eu fosse apóstolo. Eu falei, não, não vou te legalizar, mas nós temos que te fazer apóstolo. Que legal, mas que troca estranha. Para mim legalizar, eu tenho que ser apóstolo? Pô, porque isso é uma condição que o concílio das nossas igrejas coloca. Então esquece. Continue legal. Não, o senhor está perdendo uma oportunidade de ouro. Continue ficando legal, irmãos. Eu não vou me vender para se tornar um apóstolo para ser legalizado. Então, ó, isso aí é trair a minha consciência e trair a minha fidelidade ao que eu ensino pela palavra de Deus. Entendido, irmãos? Então, Entendi. Kleber, não entra nessa de ser apóstolo. Eu acredito que até vão um dia. Não, Kleber, eu sei que eu estou falando, Kleber. Vão chegar lá, Kleber prega bem, ou prega. O Kleber tem uma boa palavra. Vamos lá. Irmão, tem um lugarzinho de apóstolo no meu concílio. Opa, né? Cuidado, irmã Isabel, quando ouvirem a senhora, mulher de Deus, traz uma boa palavra, daqui a pouco vamos devagarzinho. Irmã Isabel, nós temos um lugarzinho no nosso concílio para a senhora ser apóstola. E aí, o que a senhora acha? Minha humilde Não. recomendação. Eu ficaria muito angustiado e triste um dia saber Isabel Costa, apóstola. Eu falei, Jesus, que situação. Mas aí fica com vocês que escolhem. Vocês escolhem. Eu tenho perdido muitos amigos por essa situação. Entendi. Acredite que isso é uma coisa muito séria, irmãos, porque as pessoas estão se vendendo por títulos e não por convicções bíblicas. É muito sério isso. Mas que Deus tenha de nós misericórdia a batalharmos pelas convicções bíblicas, né? Porque como é bonito a gente viver em cima de convicções bíblicas. Vamos lá, então. Passando lá para outra página. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Paulo, o missionário. Após a sua conversão, Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois passou um tempo na Arábia. Está lá em Atos 9, 20, 22 e Gálatas 1, 17. O tempo que ele passou na Arábia foi cerca de 3 anos. Após alguns contratempos, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de cerca de 10 anos e talvez tenha plantado algumas igrejas, Atos 15, 41. Barnabé ouviu falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. Foi nesta cidade que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos lá, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13.
A história de Atos dos Apóstolos é muito linda. Fico triste que tem crentes que nunca leram e nunca estudaram o livro de Atos dos Apóstolos, porque vai nos ajudar a entender exatamente a base da igreja, a vida da igreja, a existência do porquê da igreja de Cristo na terra. Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que me chama muito a atenção neste texto são três coisas. Primeiro, a marca do Espírito Santo em chamar aos seus servos para a obra missionária. O verso diz, verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que coisa linda, né? Saber que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ministra, o Espírito Santo tem ordens, determinações claras. E aqui vemos, né, que o Espírito Santo foi muito claro. Apartai-me, ou seja, separem para mim a estes dois, Barnabé e a Saulo, para a obra a quem ou aos quais eu tenho chamado e confiado. Agora o verso 3 é mais chamativo ainda, é a segunda coisa. Eles já estavam orando, servindo ao Senhor, jejuando. O Espírito Santo os separa. E eles param de orar, param de jejuar? Não. Continuam. Olha o versículo 3. Então, jejuando e orando, aí passa para uma terceira atitude não acontecida até então. E pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, a imposição de mãos é a postura que implica transferência de autoridade e transferência de consentimento. Deixa isso bem claro. Nos dias de hoje, as pessoas não entendem essas orientações bíblicas. E aí, quando separam, por exemplo, obreiros, o que eles fazem? Eles pegam um tanque de azeite e, na cabeça. Mas aonde está escrito isso? No Novo Testamento. Aonde vemos Jesus e o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, no Novo Testamento, afirmando que para separar obreiro, você tem que pegar um tanque de azeite, na cabeça. Não, é porque lá no Antigo Testamento era normal derramar um corno de azeite e separar um rei, separar um profeta, separar um sacerdote. Então nós temos que fazer a mesma coisa no Novo Testamento. Opa, para pensar aí. Não apenas só pensar, é a questão do estudo da palavra. Por isso que estamos estudando a palavra. No Antigo Testamento eram somente, essas três classes de pessoas que recebiam a unção com óleo na cabeça: reis, profetas e sacerdotes. Já ouviu falar disso? Só os reis, só os profetas e só os sacerdotes eram ungidos para iniciar ou marcar o início dos seus ministérios, ou seja, a unção com óleo era a marca, era o pontapé inicial dos seus ministérios, sejam como reis, sejam como profetas, sejam como sacerdotes. Mas qual é a aplicação espiritual prática do azeite derramado na cabeça? A habitação do Espírito Santo sobre a pessoa. Ou, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Isso tem que ficar claro. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Andava no meio das pessoas, vinha sobre as pessoas, mas não residia, como passou a residir dentro do homem, do ser humano, depois de Atos 2, no dia de Pentecostes. Estão entendendo, gente? Então o Espírito Santo passou a viver, a residir dentro de nós somente a partir de Atos 2, ali no derramamento
do Espírito Santo em Jerusalém, no aposento alto. Então, o derramamento do azeite simbolizava o quê? A futura vinda em residência do Espírito Santo sobre o homem, para ficar. Já em reis, profetas e sacerdotes, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre eles para que eles fossem revestidos de poder para cumprir uma missão, num tempo específico e num local específico, e com uma missão específica. Acabou a missão, acabou o tempo, o Espírito Santo se retirava deles. Olha que interessante, porque isso que quer dizer a visitação do Espírito Santo. E aí, nos dias de hoje, por não ter essa compreensão da teologia ou da visão bíblica, vai lá o camarada, eu vou te separar agora como diaconisa, vamos embora. Dá aquele tanque, aquele banho de tanque de óleo, é até um constrangimento. Mas como é que o procedimento para os dias de hoje de separar obreiros? Imposição de mãos. Guarde isso. Imposição de mãos. Paulo ensinou isso a Tito, ensinou a Timóteo, ensinou em várias de suas epístolas. Imposição de mãos. Atos dos Apóstolos também ensina. Imposição de mãos. Mas aí você vai me perguntar, e o óleo, e o azeite para os dias de hoje? Qual é a função do azeite, do óleo? Para orar sobre os enfermos. Vocês acreditam que já me pediram ungir vaca, já me pediram ungir cachorro, já me pediram ungir gato, já me pediram ungir carro novo? Pastor, eu comprei um carro novo, vem cá, vem ungir meu carro. Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que ungir carro? Não, pastor, eu estou consagrando ao Senhor. Ih, aí vai complicar. Você sabe na Bíblia o que significa consagrar ao Senhor? Não, é apresentar o Senhor. Não, consagrar ao Senhor não é apresentar o Senhor. Consagrar ao Senhor é fazer aquela propriedade para o uso dele e só dele. Mas explica então, por que os móveis do tabernáculo eram ungidos com azeite? Porque era para o uso do Senhor, tá? Era do uso da casa do Senhor. Era tudo para ser usado pelo Senhor. Então, se eu unjo o seu carro, meu amigo, esquece, você vai perder seu carro, porque vai ter que ser usado para o Senhor. Ih, não, isso não pode, minha mulher me mata, então pronto. Não, mas eu só tenho que explicar a minha mulher, porque ela está pedindo que o senhor venha ungir o nosso BMW, ainda para complicar um BMW, novinho. Aí fui na casa, pela consideração, o carinho que eu tinha o casal, sentei com eles, irmã, eu não posso ungir, não, a gente não vai ter, eu vou orar para Deus abençoar, mas eu não posso ungir o seu BMW, meu Deus, porque aí eu vou estar, além do mais, eu vou estar pecando contra um princípio bíblico e vou estar consagrando a Deus, e a senhora vai perder o carro, pronto, você não vai poder mais usar esse carro, vai ter que ser dado para a igreja. E ela entrou em desespero. Eu tive que fazer um estudo bíblico de 1 hora. Vocês acreditam? Com o casal. A irmã ficou tão sem graça, tão constrangida. Nunca nos ensinaram isso, irmã. Paciência, o que é que eu posso fazer? Eu não sou seu pastor, mas eu tenho consciência daquilo que eu faço dentro da Escritura Sagrada. Então, a minha consciência me morde quando eu recebo esses convites doidos, né? De ungir carro, de ungir casa, de ungir gato, de ungir galinha, de ungir vaca. Meus irmãos, você não sabe que eu já tive problema. Senhor, irmão, eu comprei 5 cabeças de vaca, unge as minhas vacas. Eu não posso fazer isso, você vai perder as vacas para Deus. Você vai ter que fazer um churrasco para o Senhor. Eles caíam da risada. Vocês estão rindo, é porque eu não vou fazer isso. Se eu ungir essas vacas, vocês vão ter que entregar tudo para a igreja, tudo para a obra. Não, não. São vacas leiteiras por leite da nossa família, para o nosso ganha-pão. Então esquece, irmão. Aí eu tenho que provar da Bíblia, não. No Antigo Testamento, se fazia isso para consagração, para o uso da obra do Senhor e nada mais. Mas isso, irmãos, com todo respeito, não é ensinado. Ou é ensinado? Eu estou enganado. Isso é ensinado nas igrejas ultimamente? Sim ou não? Eu acredito que não, é muito pouco ensinado. Não sei se você já tem ouvido falar sobre isso. Isso não é coisa da minha cabeça, está aqui, ó. Está aqui. Só você no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, que você vai encontrar esses princípios. Então, a unção com óleo para os dias de hoje é somente sobre os enfermos. Se você vê, com todo respeito, eu já tenho visto demais, ungir à vontade para tudo e qualquer situação, fora da Bíblia. Uma coisa é pecado e uma coisa não é ser bíblico. Nem tudo que não é bíblico
quer dizer que é pecado, entende? Então me constrange, quando vou a uma igreja, tá assim ungindo de qualquer maneira, vem cá na frente que eu vou te ungir, qual a razão? Tá enfermo? Ah, não tá enfermo? Então eu tô fora. Teve um pastor que foi muito chateado comigo, porque eu não posso te ungir, porque eu não tô enfermo. Por que você quer me ungir? Não, é para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, mas eu dependo disso para ser abençoado por Deus. Me mostra na Bíblia. Eles ficam bem chateados comigo. Mas, o senhor é muito bíblico, ó. Eu não deveria ser. Não, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Não, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial é guiada pela Bíblia. Se você não me mostrar na Bíblia, está complicado. Eu não posso fazer na base de uma tradição, na base de um costume, porque eu estou caindo no mesmo problema do católico romano. Aí eles ficam assustados. Pô, o que é isso, pastor? Eu não sou católico, nunca fui. Pô, mas os católicos romanos, eles fazem acima da Bíblia e além da Bíblia. Eles vão na base da tradição, eles honram mais a tradição e a palavra do Papa do que a palavra de Deus. Aí eles ficam bem sem graça. Então, irmãos, está faltando aí um pouquinho de estudo bíblico, né? Crescendo na graça e no conhecimento. É constrangedor, irmãos. A gente às vezes passa por situações que, por amor à palavra, a gente tem que aprender a dizer não. E uma coisa que o meu pai, meu falecido pai Luiz Prestes, me ensinou: meu filho, você não foi chamado para. Ele não era crente, era judeu. Você não foi chamado para agradar o mundo. Aprenda uma palavrinha que a maioria não consegue aprender. Qual a palavra? Não. Aprenda a dizer não. E vocês acreditam, eu aprendi a dizer essa palavra. Me custou, mas hoje eu não tenho problema. Por consciência, a palavra eu aprendi a dizer. Não, minha irmã, não, meu irmão, respeito muito a você, mas a minha Bíblia não me diz isso. E o interessante é que a minha Bíblia é igualzinha à sua. Agora depende de você crer no que a sua Bíblia assim nos diz. Vamos lá. Paulo missionário, ele começou a fazer várias viagens. Foram 3 viagens e uma que foi a final para Roma. Eu não quero entrar nos detalhes destas viagens, né? Hoje, infelizmente, a nossa irmã Angélica não está aqui conosco, né? Mas eu quero deixar os detalhes dessas viagens, né? Vai ser muito interessante. Então, eu quero me deter a aula. Eu vou fazer a aula hoje um pouquinho mais reduzida e eu quero corrigir o restante dos exercícios. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos aqui corrigir os restantes dos exercícios. Nós temos ainda uma parte dos exercícios que nós não corrigimos. Correto, Kleber? Tem uma parte dos exercícios que ainda deixamos de corrigir, correto? Ou corrigimos tudo? É só aquele último da página 5, pastor. Página 5. Isso, o último da página 5. Perfeito. Deixa que eu alcançar. Foi o que faltou. Deixa eu alcançar aqui nas minhas notas. Ok. Perfeito. Vamos então corrigir essa última parte. Lá da página 5, isto. Aí você já tem todos os exercícios corrigidos. Então a gente vai terminar a aula de hoje exatamente aqui nessa parte. Antes de a gente passar para a correção, eu já tinha falado quando o Kleber estava aqui, antes da irmã Isabel chegar, né? Hoje, infelizmente, eu acredito que a irmã Angélica teve problemas e não pôde estar na aula. Embora ela me mandou uma mensagem dizendo que iria entrar atrasada, mas observo que ela deve ter tido alguma situação de família que não a permitiu entrar na aula. Nós teremos a nossa aula normal, totalmente normal, na próxima semana, dia 10, mas no dia 17, já falei para o irmão Kleber, eu já aviso, então aqui para a irmã Isabel, e já está gravado para a irmã Angélica, já está sabendo. No dia 17 eu não vou ter nenhuma condição de estar dando aula. Por quê? Porque no dia 17, né, depois de alguns anos, pela misericórdia de Deus, eu estarei fazendo uma viagem à Europa. Eu estarei indo para a Inglaterra, se Deus quiser, né? O meu voo sai daqui de Orlando às 8h25 da noite, então eu não vou ter condição nenhuma. Até poderia tentar no aeroporto dar o início da aula. Só isso. Pegar o laptop, abrir e dava assim uma introdução de 20 minutos com vocês, mas seria não muito sentido, não daria sentido. Até posso fazer isso para dar um olá para vocês, mas não tem como. Então, o meu voo sai na quarta-feira, dia 17, às 8h25 aqui de Orlando. Até peço as vossas orações, eu vou ministrar um seminário de mordomia cristã em Londres, uma igreja brasileira na Inglaterra, né? Não conheço essa igreja, estou indo a convite de um pastor
que me conheceu há 23 anos em Danbury, Connecticut. Ele me encontrou nas redes sociais, começamos a nos falar, e aí conversou com o pastor dele e, pela bondade de Deus, então estamos indo para a Inglaterra, estamos lá ficando 7 dias. Aí eu volto na quarta seguinte, dia 24, só que eu cheguei em Orlando 6:30 da tarde, aí não tem problema, eu vou dar aula normal para você, vou chegar um pouquinho cansado com o problema do fuso horário, mas não há problema, vou dar aula no dia 24. Só no dia 17 que não terei nenhuma condição, porque eu vou estar exatamente voando para Londres, né? Peço que você esteja, por favor, me ajudando em orações, né? Está sendo cogitada a ideia dessa igreja querer ter um núcleo da nossa escola mensalmente na Inglaterra. Meu Deus, está sendo cogitada essa ideia, né? O pastor já me chamou 2 vezes. Irmão, pensa na ideia de vir aqui todos os meses, um sábado por mês, de 10 da manhã às 5 da tarde, um dia inteiro. Nós temos aqui mais de 30 alunos sedentos para estudar a palavra de Deus. Eu falei, caramba. Então me ajudem em oração, irmãos. Eu acredito que eu vou fechar essa ideia. Essa ideia está me sendo colocada já durante dois meses seguidos, e eu estou me resistindo. Mas se é uma forma que o Espírito Santo está me abrindo uma porta na Europa, não estou correndo atrás disso, entende? Estou deixando bem claro, né? Estou abrindo meu coração para vocês me ajudarem em oração. Eu não estou correndo atrás disso, não tenho tantas ambições assim. Minha ambição está muito bem aqui dentro dos Estados Unidos, fazendo a obra do Senhor, mas se Deus tem algo para mim lá fora, então seja feita a vontade dele. Aí eu preciso, por favor, das suas orações. Me ajude, por favor, com as suas Amém. orações, né? No que eu chegar lá, claro, a gente vai conversar mais detalhadamente. Vai ter uma reunião de ministério, se não me engano, no domingo, dia 21, na parte da tarde, e parece que aí vamos fechar essa possibilidade, né, que está me sendo proposta de termos aulas mensais em Londres, Inglaterra, né? Que Deus seja glorificado. Não estou atrás disso, não estou correndo atrás, mas se Deus tem algo, ele vai deixar bem claro, e aí vou precisar de mais orações todo mês, cruzando o Atlântico. Meu Deus, minha esposa já colocou a mão na cabeça. Não vou perder o marido, não. Fica tranquila. Pelo menos, não digo todos os meses, né? Mas eu te puxo, vai comigo, mulher. Fica uma semana sem minha mulher e ainda do outro lado do Atlântico, um vazio me separando. Não, não, calma, você vai comigo. Não digo todos os meses, né? O custo da passagem, por enquanto, é um pouquinho alto e vai ser a escola, né, que vai cobrir este custo, pelo que eu entendi, né, que vai ser uma coisa por conta nossa, ou seja, a igreja vai me dar tudo, mas a questão do traslado aéreo, aí tem que ser por conta da escola. Lá eu vou ter alimentação, vou ter hospedagem, vou ter tudo, mas o traslado aéreo é por minha conta. É um pouquinho salgado, né, pela época do ano. Estava vendo, para maio, junho, tem em torno de $800 ida e volta. Depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí fica quase $300, fica mais em custo, fica bem acessível, né? Fica como até um valor de uma passagem aqui dentro, mas nesses meses fica um pouquinho elevado. Mas seja feita a vontade de Deus, conto com as vossas orações, né? E se isso acontecer, é só mesmo para trazer glória ao nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Conto com as vossas Amém. orações, né? Não sei o que Deus tem para mim do outro lado do Oceano Atlântico, mas seja Deus toda a glória, né? Que se ainda me resta um pouco de vida nesta terra, eu quero dedicar minha vida fazendo alguma coisinha bem pequenininha para o nome do Senhor nosso Deus. Vamos lá, então, concluir a nossa aula corrigindo os nossos exercícios da página 5. Coloque entre as chaves um X para certo ou um O para falso. Número 1. O Evangelho de Mateus ressalta especialmente a missão de Cristo aos gentios. Essa declaração, ela é certa ou ela é errada? Se é certa, X. Se é errada, ela é O. Ó, O, errada. Porque o Evangelho de Mateus ressalta a sua missão de Cristo para os judeus. Então, número 1, O, errado. 2. Em Mateus, reino aparece 50 vezes e reino dos céus 30 vezes. Certo ou errado? errado. Ó, Ó, de novo, aparece 55 vezes a palavra reino. Então, número 2, ó, errado, de novo. 3. Somente em Mateus e em Lucas temos a visita dos magos e a fuga para o Egito. Essa declaração, ela é certa ou errada? ó, errada.
Errada, só em Mateus. Só em Mateus. Oh, Kleber, tá escorregando no sabonete, Kleber. Não faz isso, não. Toma o banho, mas deixa o sabonete fora para não escorregar. Então, 1, 2 e 3, errado. Ó, 4. A devolução das 30 moedas de prata e a guarda do túmulo não aparecem em Mateus. Certo ou errado? Errado. Ó. Errado, aparecem. É ó de novo. Só tá dando errado. Agora, Kleber, dessa vez o Kleber acertou. Tô vendo ali que ele não passou a borrachinha, né? Quando ele teve aquela borrachinha, eu falei, ih, como diz minha esposa, deu BO na história. Deu BO na história. Então, 1, 2, 3 e 4 erradas. 4. Então, ó. Número 5. Entre os milagres encontrados somente no livro de Mateus está a cura de 2 cegos e a ressurreição de Lázaro. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Errada, porque está ligado ao evangelho de João. Então, errado. Número 6. Entre as parábolas encontradas somente em Mateus está a do credor compassivo. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Errada é ó, porque é incompassivo. Incompassivo, não é compassivo. Então, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão erradas. Uau! Então, 6 de uma vez só, ó. Número 7, Marcos era filho de Maria de Jerusalém, também referido como João Marcos. Era parente de Barnabé. Declaração essa, certa ou errada? Certo. Certíssimo, aleluia. Então, certo, X. 8. A antiga tradição afirma que Marcos foi um companheiro de Pedro, razão porque seu livro é chamado de O Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. Essa declaração é certa ou errada? Certa. Certíssima. Então, X, número 8, X. 9. Pelo fato de Jesus atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. Essa declaração ela é certa ou errada? Errada. Certo, Kleber. Está lá em Marcos 3:21. Oh, lá, essa borrachinha do Kleber é perigosa, irmã Isabel. Olha só. Se a irmã Angélica tivesse aqui, ela já estava já entrando em parafuso. Porque toda hora o Kleber está lá mexendo com aquela borracha. Eu observo que a irmã Angélica ela é muito observadora aos nossos movimentos. Eu falei, então hoje ela ficaria um pouquinho intensa, né, com os movimentos do irmão Kleber com a borracha. Então, 9x, corretíssimo. X. 10. Lucas, o médico amado e também autor de Atos. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Declaração esta, certa ou errada? Errada. Errado. A quem dirigiu a Lucas, o livro de Atos e o evangelho que leva o seu nome? Qual o nome da pessoa? Se lembram? Teófilo. Teófilo, perfeito, a mesmíssima pessoa. Então, número 10, errado. Ó, 11. Lucas foi amigo íntimo e companheiro de Paulo, companheiro de viagem de Paulo, como se percebe as suas alusões pessoais ao registrar as viagens do apóstolo. Número 11, essa declaração é certa ou errada? Certa. Certíssimo, X. 12. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Pedro no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura desse evangelho é desconhecida. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Por qual razão? Doutrina de Paulo, né? Paulo. Essa seria mais correta, nunca de Pedro. Então, número 12, errada. Ó, 13. O Evangelho de João é considerado por muitos como o livro mais profundo e mais espiritual da Bíblia. Declaração certa esta ou errada? 13. Certa. Certíssimo, 13x. 14. Em João, Cristo dá uma revelação mais completa de si mesmo e de Deus Pai, que não se encontra em nenhum dos evangelhos sinóticos. Declaração esta certa ou errada?
É certo. Certíssima. 14x, corretíssima. 15. Entre os discursos e conversas encontradas só em João, temos a conversa com Nicodemos e com a mulher samaritana. Essa declaração, ela é certa ou errada? É certo. Certíssimo, X. Número 15, X. Número 16. Em João temos a manifestação da divindade de Cristo ao mundo, acompanhada de 7 testemunhos. Essa declaração é certa ou errada? Errado. Por qual razão? Não foi acompanhado, se não me engano, foi por 6 testemunhas, não? 6 testemunhos, corretíssimo. Então, a 16, que fala aqui 7, é errada. Ó. 17. O livro de Atos, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas e está dirigido à mesma pessoa, Teófilo. Essa declaração, ela é certa ou errada? Certo. Certíssimo, X. Já tivemos uma pergunta anterior que praticamente responde a essa mesma pergunta. Então, vocês observem que tem perguntas aí muito parecidas. Se a gente prestar atenção, é como uma responde à outra que tem uma mesma relação. 18. Em Atos temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de João em Patmos. Essa declaração é certa ou errada? Errada. Errada, porque Atos não termina com o encarceramento de João em Patmos, né? Termina com a continuação da obra missionária. Então, a número 18, errada. 19. No período das missões locais centralizadas em Jerusalém, envolve principalmente a Palestina entre os judeus, sendo o apóstolo Pedro a figura preeminente. Essa declaração é certa ou errada? É certa. Certíssimo, 19x. E a última, número 20. Na primeira parte de Romanos, Paulo prova que todo ser humano está rodeado de 5 muros insuperáveis. Essa declaração é certa ou errada? Errado. Por quê? Porque é 5 muros, não? Não são 5. São quantos? Se lembram? São 3. 3. Perfeitamente 3 muros. A culpabilidade universal, as tendências pecaminosas e a eleição soberana. Então, recapitulando, para quem perdeu aqui o bonde, da número 1 a número 6 erradas. Então, do 1 ao 6, todas O. 7, 8 e 9, todas certas. X. 7, 8 e 9, X. 10, O, errada. 11, X, certo. 12, O, errada. 13, 14 e 15. Essas 3 corretas. X. 16, errada. O. 17, X, correta. 18, errada. O. 19, correta. X. E 20, O, errada. Conferido? Tudo conferidinho? Maravilha, maravilha. Então, na próxima aula, permitindo Deus, a gente vai destrinchar, deixa eu aqui anotar, a próxima aula será dia 10. Então, dia 10 de abril, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui na página de número 27, começando a entrar nos detalhes das viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. 3 viagens, mais a viagem de Roma. Aí vamos entrar no tópico das cartas paulinas, né? Então, na próxima aula vai ser a 5ª aula, a 5ª e a penúltima aula da nossa matéria. Acredito que a gente vai conseguir fechar bem essa apostila, né? Porque a gente vai ter que falar bem rapidinho, embaçando em todas as cartas paulinas e vamos também tentar dar uma pincelada nas cartas gerais. É muito bonito o estudo
vocês estão percebendo, né? É muito rico estudar o Novo Testamento, né? Porque a maioria não passa sobre esses vários detalhes que nos ajudam a interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Muito bem, meus irmãos, concluímos então a nossa aula de hoje. Obrigado pelo esforço que a irmã Isabel fez, irmão Kleber, que hoje chegou na frente, né? O Kleber não pode perder a pole position. Não pode perder, né? Só umas 2 ou 3 vezes o Kleber perdeu a pole position, né? Aí foi a irmã Isabel na frente, né? Ela ficou sozinha aqui por alguns minutos, aí aparece a irmã Angélica. A irmã Angélica também, ela foi uma vez ou 2, ela chegou na frente, mas o Kleber é o espírito de Rubinho Barrichello, sempre na pole position, não pode perder. Quando o Kleber não aparece na frente, não, tem um negócio errado. Tá dando alguma zebrinha lá com o Kleber, que a conexão, outra situação também de trabalho, às vezes pode atrapalhar de não chegar no horário. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Agradecer a Ele. Obrigado mais uma vez, irmão Kleber. Obrigado, irmã Isabel, pelo grande esforço. Então, vocês já tenham notado, a aula do dia 17 de abril próximo não terei condições, porque o trovão que deu aqui, tá dando umas trovoadas aqui que dá gosto, gente. Treme aqui o negócio que é uma benção, né? Jesus dá um flash de fotografia, ilumina tudo. Que hoje foi marcado para ter o dia inteiro de chuvas e muita trovoada. Mas Deus é bom, isso aqui é a Flórida, não é Massachusetts. Então, dia 17, só relembrando, dia 17 não terei condições de dar a aula para vocês, mas vamos recuperá-la na aula seguinte, no dia 24, sem qualquer prejuízo para os queridos irmãos. Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus com a palavra de oração e já damos por finalizada a nossa aula de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu carinho, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida da nossa irmã Isabel, obrigado pela vida do nosso irmão Kleber, da nossa irmã Angélica, que no dia de hoje não pôde estar presente por situações, acredito, ali na sua família, na sua casa, mas que a tua bênção seja sobre ela, sobre seu esposo, irmão Leandro, sobre as suas filhas e filhos. Teu Espírito Santo continue sobre cada um de nós, sobre a minha vida, ó Deus. Esta viagem que eu estarei fazendo à Inglaterra no dia próximo 17, seja feita a tua vontade. Estarei ali para dar um seminário de mordomia cristã. Senhor Deus, dá uma ideia, um convite daquela igreja para nós levarmos a nossa escola mensalmente ali para aquela cidade do outro lado do Atlântico, na Europa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Aqui estamos para fazer a tua vontade. A minha ambição tem sido só no teu reino, mas se tu tens algo mais além do que o meu coração tem cogitado, seja feita a tua vontade. Sou muito pequenininho, por isso seja feita a tua vontade nas nossas vidas, na minha vida, também na vida do Kleber, na vida da irmã Isabel, na vida da irmã Angélica. Queremos ser dirigidos pela tua boa, agradável e perfeita vontade. Dá-nos um final de quarta-feira debaixo das tuas bênçãos, uma semana de grandes vitórias e bênçãos, e nos continua abençoando e nos sustentando e nos dirigindo. É a oração que te fazemos, agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema para fechar: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. No coração de vocês, Deus os abençoe. Ótimo final de quarta, uma abençoada semana. Próxima quarta, dia 10, estamos aqui, se Deus quiser. Obrigado a todos vocês, a paz do Senhor e um bom descanso. Bom, Deus os abençoe. Obrigado.